Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Ellen Patrícia, escrevente técnico judiciário aqui na comarca de Campinas e hoje atualmente presidindo o Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário. E tão importante hoje aqui, junto com a ASP, né, relembrarmos o 8 de março, que na verdade o 8 de março é mais um dia de luta para as mulheres. Não somente uma data comercial ou um dia de flores e de chocolates, mas sim, o 8 de março deve ser lembrado como um dia de luta que nos faz reviver o passado, né? Em homenagem às tecelãs, 145 tecelãs, mulheres, 21 homens, naquele fatídico incidente que aconteceu lá em 1900. A data é meio confusa, 1909, 10, 11, mas o importante é estarmos aqui juntas novamente, revivendo este passado que, infelizmente, por trás de todas as datas, existe uma história triste, né? Essa é a verdade. Mas o que eu gostaria de deixar claro é que eu penso o seguinte: se é um dia reconhecido pela ONU, um Dia Internacional da Mulher, por que não no Brasil não ser feriado? Vários países é considerado feriado. A Rússia, o dia de hoje é feriado. A China, meio período. E o outro período é trabalho normal. Os Estados Unidos, no mês de março, as mulheres se iniciam com uma marcha. E nós poderíamos adotar aqui no Brasil, reunir, né, todas as entidades representativas, o sindicato e todas as federações, confederações, para a gente criar esse ato também, né? Fica aqui colocada a proposta para nós juntos fazermos uma marcha, né, em homenagem ao Dia da Mulher. E hoje em dia é muito se falado, né, sobre a desigualdade, né, que ainda existe, infelizmente. Mas a desigualdade, por quê? O que traz a desigualdade? Eu acredito que a partir do momento em que tivermos, na verdade, a gente deveria abordar a desigualdade com um tema mais relevante. Por exemplo, desigualdade versus respeito. Porque a partir do momento em que tivermos o respeito ao nosso próximo, o respeito às dificuldades, não haverá mais desigualdade. Mas, infelizmente, nós ainda não conseguimos lidar com as diferenças, né, do outro. Vamos supor, nós estamos no trânsito e está lá o idoso dirigindo. Nós vamos ser idosos também, só que a gente não tem paciência. Na verdade, nós não respeitamos o próximo, né? Essa é a verdade. Porque se a gente olhar o idoso e falar, poxa, ele está ali dentro da sua dificuldade, nós estamos com pressa, tem na nossa frente um cadeirante, a gente atropela, né? Então, existe muitas diferenças. Então, ainda o que falta na nossa vida é aprendermos mais a lidar com as desigualdades, mas aprendendo a saber o respeito do nosso limite, do limite do outro. A partir do momento em que entendermos que não somos iguais, que cada um é diferente e cada um está no seu processo evolutivo, não vai haver mais desigualdade. Seja o branco, o preto, o gordo, o magro, né, o rico, o pobre, somos todos iguais. Mas, infelizmente, ainda temos que nos policiar e pensar mais, né, em relação ao respeito e à desigualdade, que eles andam juntos. Então, agora, gente, vou chamar aqui a Marie Claire, que vai apresentar aqui a nossa amiga Cláudia, e que tenhamos hoje uma ótima live, né? Que a nossa amiga Cláudia saiba, tenha os sentidos, os intuitos para nos trazer a melhor mensagem e aprendermos também como lidar, né, com esta síndrome hoje. Bom dia, Marie Claire. Bom dia, Ellen, obrigada. Bom dia a todas que estão nos assistindo. É sempre um prazer imenso trazer alguma coisa que acrescenta a nossa luta, ao nosso conhecimento, que nos possibilita fazer um atendimento mais humanizado. A Ellen chamou a ASP para fazer esse evento junto na hora. Eu já topei. Vocês sabem que nós temos muitas entidades de servidores
do TJ, as duas únicas entidades, e as mulheres participam muito, mas as duas únicas entidades que são presididas por mulheres somos nós, né, Anne? É o Sindivune e a ASP. E ela trouxe um tema que eu acho que é essencial para a gente discutir um pouco. E, para isso, nós trouxemos para conversar com a gente a Cláudia Maria Guimarães Nery Zamboni, que é assistente social graduada pela Unesp, fez mestrado na PUC, fez especialização em atendimento de família e casal pela Unifesp, é assistente social do TJ, aliás, chefe de seção técnica. Obrigada, Claudinha, por ter aceitado o nosso convite de primeira. Ela vai falar um pouco para a gente, depois a gente vai abrir um pouco para perguntas, tá bom? Claudinha, é com você, querida. Nós vamos sair da tela, ficar escondidinhas aqui. Aqui do ladinho, eu esqueci de falar para as duas, tem um chat privado. Se vocês escreverem, só nós que estamos aqui que vamos ler. E quando tiver pergunta, essas coisas, o Felipe costuma colocar aí, tá bom? É com você, Claudinha. Obrigada. Eu que agradeço, Marie-Claire. Fiquei muito feliz com esse convite, ao mesmo tempo assustada, né? Porque já faz alguns anos que eu estou... Eu sei que você teve que ficar estudando no carnaval, amiga. Pois é, mas foi uma folia boa, foi uma folia boa. É que a minha aproximação com esse tema já vem de alguns anos, né? E aí eu precisei atualizar algumas coisas, porque a síndrome de burnout, ela ao mesmo tempo é recente na história, mas não é, né? E até eu acho interessante eu compartilhar com vocês o porquê de uma assistente social se aproximar desse tema, né? Então, por isso que eu agradeço muito o convite, né? Para mim é uma honra estar junto com a Ellen e com a Marie-Claire nesse momento, né? No Dia Internacional da Mulher. Acho que temos ainda uma luta muito grande, né? Tanto o burnout quanto outros adoecimentos, né, de ordem mental, eles acabam acometendo muito as mulheres, né? E acho que nós mulheres temos mais ou menos intuitivamente aí, né, o saber disso, conhecer isso, né? Sabemos que somos mais vulneráveis à pressão, né, ao esgotamento, né? Então, há cerca de 14 anos, eu já trabalhava no serviço de atendimento psicossocial, né? Eu tenho 32 anos de Tribunal de Justiça. Desses 32 anos, 14 anos eu trabalhei em vara de infância, com os temas da infância e família, né? E agora, há 18 anos, eu estou no atendimento, né, no serviço psicossocial clínico, né? Trabalhei em Campinas há alguns anos, né? A Ellen é de Campinas, trabalhei em Campinas, e agora, há 10 anos, eu estou em São Paulo. E integrando aqui a equipe do psicossocial clínico aqui da capital. Mas há 14 anos, eu já vim observando, quando a gente acolhia algum servidor, né, a gente já vinha observando um nível de esgotamento, né, e eu já tinha tido uma aproximação com o tema do burnout num curso que eu tinha feito, né, e interessante como um dos sintomas que mais me chamou a atenção de burnout era o trabalho em excesso. Aquela pessoa que ela entra numa rotina de trabalho, isso já é um indicativo que ela está entrando num processo de esgotamento. Olha que interessante, né? Até o ponto em que ela colapsa. Né? Então, isso daí já estava me interessando. A gente não tinha muitos casos diagnosticados mesmo, como síndrome de burnout, mas um ou outro a gente já atendia naquele tempo, né? Há mais ou menos 14 anos. Aí eu me interessei por esse tema, estudei um pouco mais sobre ele,
E organizamos, na época, né, o Serviço Psicossocial Clínico de Campinas, organizamos algum ciclo de palestras, na época, sobre burnout, né? Então, eu acabei ficando mais conhecida nesse aspecto, né? E outras unidades, Marília, né, através da Maristela, minha colega, psicóloga de Marília, do Serviço Psicossocial de Marília, me convidou para falar também sobre síndrome de burnout lá, né? Então, é um tema que sempre me chamou muito a atenção. Por que uma assistente social, né? Porque eu acho que o serviço social tem no seu arcabouço teórico, né, uma reflexão muito, digamos assim, não profunda, porque acho que todas as outros pensamentos também têm, mas a gente tem um olhar especial para o trabalho, né, para o trabalhador, porque somos uma profissão que lida, né, com a classe trabalhadora em geral e mesmo aqueles que estão fora, né, do mercado de trabalho, através de muitas ações, de muitos locais, instituições que a gente trabalha, né? E no psicossocial, a gente lida com os dilemas, né, dos servidores diante do modelo de trabalho, né, que é implantado, que sempre foi implantado no Tribunal de Justiça, né? E então isso chama a atenção, a gente vê o nível de adoecimento em decorrência das relações de trabalho, né? Eu acho que o trabalho em si, ele não adoece, o que adoece são as relações, a maneira como é imposta, a maneira como a gestão é imposta, né? A maneira como o trabalhador é pressionado a produzir em decorrência do seu limite, né, em detrimento do seu limite, né? Então isso sempre chamou a atenção, por isso da minha aproximação como assistente social do tema. Então, mais do que falar em sintomas, né, psicológicos, eu vou fazer pretendo aqui propor a vocês uma reflexão em torno da história do burnout e do vínculo dele com as contradições inerentes a esse modo de produção que a gente vive, que é o modo de produção capitalista. E como ele determina as jornadas, as relações de trabalho que acabam sendo opressivas, né? Então, eu queria convidar a esse debate, né? Então, eu queria pedir para o Felipe, se for possível, já colocar o slide. Então, esse material que eu tenho, eu fiz atualização, né, dele com algum material mais recente. Inclusive, vou até de antemão recomendar a vocês um vídeo que é do ano passado, que é um ciclo de palestras que o IPQ, o Instituto de Psiquiatria, né, da Faculdade de Medicina da USP, é um evento que eles fizeram que chama-se IPQ Portas Abertas. Inclusive, nas referências aqui do meu material, tem o link para acessar. É uma palestra do professor Gattas, né, do professor Walter Gattas, que ele fala sobre a síndrome de burnout. E algumas coisas da fala dele eu trouxe aqui para a gente refletir, porque foi muito interessante alguns elementos que ele trouxe, inclusive elementos mais recentes, de pesquisas recentes, do tanto que a síndrome de burnout vem crescendo, a incidência dela, né, a prevalência dela na classe trabalhadora, é preocupante, né? E ele tem uma pesquisa mais recente, ele fala que 1 a cada 5 trabalhadores são acometidos pela síndrome de burnout. É um número muito grande, muito expressivo, né, desse esgotamento. E interessante que ele faz um recorte, ele fala no vídeo dele, eu recomendo que assistam, que é muito interessante, não é um vídeo longo, é um vídeo tranquilo, leve, ele fala de um jeito muito acessível, e ele coloca que das áreas de trabalho econômicas, que eles chamam campos econômicos, onde mais o burnout aparece, ele coloca a justiça, né? Isso não me surpreende, eles ficaram surpreendidos, né, quando fizeram essa pesquisa, o Dr. Walter, inclusive, fala isso, né? Mas, para mim, não é uma surpresa, porque a gente já vem observando, o sistema judiciário é um sistema que favorece
o esgotamento por burnout, né? Digamos que é um terreno fértil para que apareçam, né, pessoas esgotadas e pessoas que sofrem dessa síndrome. Então, se eu não me engano, 4 áreas, a justiça é uma delas, né? E em 2011 eu participei de um congresso de serviços de atendimento a funcionários do sistema judiciário. E eu lembro que, conversando com colegas que atendiam servidores, que faziam acolhimento, assistentes sociais, psicólogos, médicos, o adoecimento mental é prevalente, né? E dentre eles a síndrome de burnout, né? Espero conseguir colocar para vocês aqui, fazer uma diferenciação, que a síndrome de burnout, ela não é a depressão. Depressão é uma coisa, mas ela pode levar à depressão. Ela pode instalar a depressão numa pessoa, né? Inclusive com ideações suicidas também, né? Existe, assim, na literatura ainda não é muito claro se a síndrome de burnout é uma doença ou não. O Dr. Walter Gattaz diz que ela não é em si uma doença, mas ela é um conjunto de sintomas decorrentes da vivência no trabalho, né? E que pode levar a adoecimentos mais sérios, como a depressão, como outros tantos, né? Enfim, pode seguir, Felipe. Então, tá aí a síndrome de burnout, né? E qual é o significado, né? É interessante que eu quando estudei lá alguns anos atrás, tinha alguns nomes que depois eu vou falar em seguida para vocês, mas eu vi nesse vídeo que a expressão burnout, ela vem de um livro da literatura, né? E ele acabou sendo usado depois, né, para denominar, né, esse esgotamento, esse quadro de esgotamento, né? Burnout é uma expressão em inglês que significa queimar, é queimar o gás. Sabe quando você, não, acabou o combustível, estou queimada, estou esgotada, né? É nesse sentido, burn, de queimar, de exaurir o combustível, a energia, né? Então, é o que deixa de funcionar por absoluta falta de energia, né? Pode seguir. Então, tá aqui uns nomes, né, que eu vou falar en passant para vocês. Esse neurologista, que para mim foi uma novidade interessante, que eu não tinha tido a proximidade com ele quando eu estudei anteriormente, né, que é o George Miller Bird, né, que é um neurologista dos Estados Unidos. Ele cunha a expressão, acho que já existia, ele não é o autor dela, mas ele publica um livro em 1881 que chama Neurastenia, ou o nervosismo americano. Olha que interessante, né? Neurastenia ou o nervosismo americano, né? E que ele atribui a esse quadro, que é um quadro de exaustão, de cansaço, de anedonia, apatia, né? E ele atribui esse estado que ele percebia em algumas pessoas que ele atendia como sendo decorrentes do progresso. Por isso que eu achei interessante destacar aqui, né? Como que o burnout ele acaba sendo gerado, né? Dentro das próprias contradições desse modo de produção que a gente está submetido há séculos já, né? Então ele ele considera, né, quais aspectos que poderiam desencadear numa pessoa o quadro neurastênico, né? Máquina a vapor. O que é a máquina a vapor? É o símbolo da Revolução Industrial. Então ele coloca a máquina a vapor, que ela possibilita viagens longas e cansativas, que exaurem a pessoa. Jornais publicados diariamente. Achei isso fantástico, porque antes desse progresso, os jornais não eram editados diariamente, né? Então, fica muita informação diária, isso cansa, isso esgota a pessoa,
né? O telégrafo é outro ícone do desenvolvimento da Revolução Industrial, né? O telégrafo é criado em 1837 por Samuel Morse, daí vem o código Morse, né, do telégrafo, né, aqueles pontinhos, né? Então, isso foi uma revolução na informação, porque a informação chegava quase que em tempo real, entre aspas, né? Porque os sinais caminhavam pelas linhas telegráficas na velocidade da luz. Imagina, eu estou num lugar, às vezes eu estou fora do meu ambiente de trabalho, então, de repente, eu recebo um telegrama do meu chefe. Então, eu estou fora, né? Então, isso é um fator de esgotamento, né? E a rápida evolução das ciências. Como realmente na Revolução Industrial houve um boom, né, de desenvolvimento científico, tecnológico, né, que é justamente decorrente do modo de produção capitalista, né, e o impacto disso na saúde mental. Então, esse médico começa a perceber e ele cunha esse quadro da neurastenia, que, segundo o Dr. Gattas, é sinônimo do burnout. Então, o burnout não é tão recente, ele tem essa origem, essa gênese, né? Por último, que eu acho que no dia de hoje, acho que é importante colocar, né, como uma caricatura e também para a gente refletir, né, até que ponto isso não existe até hoje, né? Ele também coloca, né, o George Bird, que o aumento da atividade intelectual das mulheres também uma consequência disso, é um quadro de neurastenia. Como se as mulheres não tivessem capacidade intelectual de se desenvolver tanto. Olha que interessante o recorte de gênero, né? Então, isso é um dado que é um dado até caricato mesmo, né? Se a gente for ver, né? E como se as mulheres não tivessem a mesma capacidade, né? De desenvolver, como se elas não tolerassem se desenvolver intelectualmente, né? Então, essa é uma das gêneses, né? Da síndrome de burnout. Depois a gente tem... volta, por favor, Felipe. Desculpa, eu tenho que falar dos outros dois. O Herbert Freudenberg, ele é também um psicólogo dos Estados Unidos, né? Que ele aborda o esgotamento profissional e que ele é o primeiro que utiliza, segundo a literatura, né, que eu pesquisei, o termo burnout. Então, deixa de ser neurastenia, porque a neurastenia passou a ser nosologicamente, assim, não tão utilizada. Hoje ela não é tão utilizada, né? E o burnout passa a ter essa prevalência como diagnóstico. E o Freudenberg, não sei se eu estou pronunciando corretamente, né? Ele faz esse estudo muito voltado para profissões que exercem cuidado. Então, no início, principalmente na década de 1970, as profissões como enfermeiro, assistente social, psicólogo, né, professor, até hoje, né, essas profissões são ainda muito vulneráveis a um esgotamento. Então, ele era muito vinculado a esse grupo de profissionais, os estudos do burnout, né? E, na sequência, a Cristina Maslach, que é uma psicóloga também, está viva até hoje, né? Ela que estruturou, junto com outros autores, um protocolo de várias questões, estou chamando aqui de protocolo, chama Maslach Burnout Inventory, né? Depois, nas referências bibliográficas, tem um livro que eu uso muito, que fala muito desse protocolo. Ele é utilizado até hoje. Ele avalia a condição de burnout em profissionais, baseados nos três pilares da síndrome que eu vou falar a seguir, né? Então, ela é uma pessoa muito conhecida por estudar, refletir e divulgar. E é uma mulher, né, gente? Uma mulher que fez isso, né? Fazendo uma brincadeira aí com que o George Bird, um século antes, tinha constatado, né? Pode mudar agora, Felipe. Outras expressões são utilizadas, né? Então, fala assim, estresse laboral, estresse ocupacional, estresse profissional, síndrome do esgotamento profissional,
né? E esse esgotamento, ele ocorre quando o estresse ocupacional se torna crônico. Acho que esse é um ponto muito importante, a vinculação dessa síndrome com o processo de estresse. Todo mundo sabe, né? Todo mundo fala muito, porque ando estressado, a vida é estressante, né? Mas o que é exatamente o estresse, né? Pode mudar, Felipe. O processo de estresse, ele é uma reação do organismo, né? Ele é atávico, né? Porque ele tem uma relação, inclusive, com o nosso lado animal. Os animais, os bichos têm processo de estresse, vivem esse processo, que considera-se processos de adaptação, são temporários. Então, diante de um perigo, de uma situação de perigo, a gente para, todo o nosso organismo, a nossa mente fica alerta para avaliar se essa situação de perigo, se eu tenho que enfrentá-la ou se é melhor eu fugir, que é o enfrenta ou foge. O estresse é isso, né? Então, o nosso organismo como um todo, não só a nossa mente, mas principalmente os neurotransmissores que regem, né, o nosso corpo, todo mundo entra em estado de alerta. Tem descarga de adrenalina, né? A digestão suspende quando você está numa situação de estresse, em situações reais de perigo. Por exemplo, você está numa trilha, vamos imaginar uma coisa bem concreta, né? Você está numa trilha, tem algum barulho esquisito, alguma coisa, ou você está andando na rua e de repente você vê um movimento estranho, o que eu faço, hein? Será que dá para eu seguir ou eu tenho que fugir? Então, esse estresse, isso faz parte da nossa vida. Ele acompanha a gente no nosso cotidiano. O estresse faz parte da vida, a gente não pode eliminar, mesmo porque é um fator protetor. É instintivo, podemos dizer assim. Só que o que acontece com o humano? Com a nossa capacidade, né? O humano tem uma capacidade de antever. Ele imagina, ele prevê, né? Então, de coisas concretas, ele pode antever diante de algumas experiências, né, que ele vivenciou, ele pode antever. E só de antever uma possibilidade de estresse, o organismo já se arma, já tem descarga de adrenalina, já tem tudo, como se você fosse enfrentar um perigo que muitas vezes não existe. É um perigo que às vezes a gente antevê, mas ele não se concretiza. Então, essa vivência crônica de estresse, ela que leva aos adoecimentos, né, aos adoecimentos mais sérios, inclusive ao burnout. Eu tenho um exemplo aqui de uma pessoa que eu atendi há muitos anos, que não teve o diagnóstico de burnout. Ela foi acolhida pelo serviço, né? Mas ela não tinha esse diagnóstico. Ela já fazia acompanhamento psiquiátrico, inclusive, por causa do nível de esgotamento que ela estava vivendo, embora a hipótese diagnóstica do profissional não fosse síndrome de burnout. Mas ela é um exemplo bem interessante de como a cronificação do estresse pode levar ao adoecimento. Qual que era a história que ela compartilhou com a gente? Ela compartilhou a história de que ela trabalhava num local cuja chefia era muito instável. Tinha dia que o trabalho transcorria tal, e tinha dia que essa chefia estava absolutamente nervosa, irritada, pegava no pé por qualquer coisa, gritava, entendeu? Então era uma situação que era oscilante. Então, ela nunca sabia o que ela ia encontrar quando ela saía para trabalhar. E essa situação foi uma situação que se prolongou por muito tempo. Então ela tinha ela imaginava, será que hoje eu vou ser agredida, vou ser atacada? Então ela nunca sabia se ela ia ser ou não. Então ela já antecipava a situação de estresse. Então ela já se estressava, tinha toda essa alteração bioquímica no corpo, né? E isso ela foi, porque nós humanos, a nossa psique, o nosso organismo vai tendo uma resistência, uma resiliência até um certo ponto que a gente colapsa, né? Aí ela começou a ter sintomas de pânico. E eram sintomas que apareciam no horário de trabalho, às vezes ela tinha que sair do local, porque ela tinha palpitação, é aquela sensação de que você vai morrer. É horrível a sensação de pânico. As pessoas descrevem, é uma sensação horrorosa. Você começa a ter taquicardia, falta de ar, você tem uma certeza, é como se fosse uma certeza de que você vai morrer.
E ela começou a ter esses sintomas, então ela chamava o marido, e o marido tinha que levá-la para o pronto-socorro, porque ela estava tendo um infarto, ela ia morrer. Chegava lá, não era nada disso. Né? Até que aí, de mais de uma ida ao pronto-socorro, aí ela foi encaminhada para o acompanhamento psiquiátrico, a hipótese diagnóstica era, né, um transtorno de ansiedade, né, generalizado, e ela tinha sintomas de pânico, mesmo estando na casa dela. Uma vez ela relatou para mim, é um caso que eu lembro bem, porque retrata bem a consequência do estresse crônico na vida da gente. E ela estava na casa dela, num sábado, ela não estava nem pensando em trabalho, não estava nada, ela começou a ter taquicardia, falta de ar. Então, o organismo fica tão descompensado que em qualquer momento, a qualquer hora, você pode ter uma sensação dessa. E ela é horrorosa. Então, ela teve que fazer uso de medicamento, né? Teve que fazer um acompanhamento medicamentoso para conseguir. E era uma pessoa que tinha algumas características e história de vida que acabou, assim, facilitando, né, o desenvolvimento desse tipo de adoecimento nela. Né? E o burnout é isso, ele é fruto da interação do indivíduo com o seu ambiente de trabalho, onde as características dele individuais, né, as predisposições podem facilitar ou não esse desgaste, pode retardar ou não. Porque dependendo do ambiente de trabalho, acho que a maioria pode adoecer naquele ambiente, quem está trabalhando naquele ambiente, se o ambiente não for bom, né? Então, qualquer um pode adoecer. Alguns mais rápido, outros demoram mais, dependendo das características, né, de personalidade. Porém, as características individuais, elas não são determinantes. Eu acho que essa que vem sendo a grande questão, que eu acho que foi que eu fiquei positivamente surpresa com a evolução das reflexões sobre burnout. O burnout, acho que as doenças mentais em geral não podem ser um atributo ou você responsabilizar unicamente o indivíduo, né? Principalmente as doenças que emergem, que são desencadeadas pelas relações de trabalho. E o burnout é uma delas, né? Então, eu acho que essa não é, eu não diria uma dupla, né, meio e indivíduo, mas eu acho que são vários fatores. O burnout hoje é um complexo de fatores e de aspectos que a gente precisa olhar para não só diagnosticar, mas também para tratar, né? Aqui no fim fala que nem sempre o estresse é ruim. Eu acho que o estresse, a questão do estresse é quando ele se torna crônico, né? Aí é que é o problema do adoecimento, né? Pode passar. Então, o burnout, e a minha setinha aí não ficou muito boa, né? Mas o esgotamento é uma resposta ao estresse crônico, que eu falei agora, né? Então, são situações reiteradas de estresse que aí acabam desencadeando esse esgotamento. Pode passar. Essa definição de burnout já é uma definição um pouco mais antiga, mas eu acho que ela ainda é muito procedente de todas que eu já vi, né? Acho que algum colega aí que estiver me ouvindo, que tem algum conhecimento, acho que é legal se manifestar, se tiver alguma contribuição a fazer, vai ser bem-vindo, claro, né? Porque eu estou trazendo o meu olhar como assistente social, né, do que eu pude ler, do que eu pude estudar, da minha experiência profissional, né, e sempre com esse olhar para as relações de trabalho, né, para o macro também, né, do macro para o micro, né. Então, a definição de burnout, que eu achei bem interessante, é isso, a síndrome de burnout é caracterizada como um conjunto de sintomas. Você vê que ela não é em si uma doença específica, mas é um conjunto de sintomas: fadiga física, mental, falta de entusiasmo pelo trabalho e pela vida, sentimento de impotência e inutilidade e baixa autoestima, podendo levar o profissional à depressão e até mesmo ao suicídio. É seríssima, a síndrome de burnout é seríssima, ela precisa ser tratada, precisa ser
prevenida, evitada, né? Porque o ambiente de trabalho pode sim, né, desencadear esse conjunto de sintomas que são muito dolorosos, muito dolorosos. Pode passar. Então, o burnout, ele acaba assumindo, né, uma visibilidade muito grande durante a pandemia. Não é para menos, né? A pandemia que, além de tudo, né, um vírus que você não sabia o que podia fazer, o confinamento, né, as pessoas se viram obrigadas a fazer teletrabalho, quem conseguia fazer, né? Então, o trabalho veio para dentro de casa e as mulheres foram muito prejudicadas. A prevalência de burnout em mulheres é alta, né? As pesquisas vêm mostrado, não só a depressão também tem uma prevalência entre as mulheres, como a síndrome de burnout também, e outros também, outros adoecimentos, porque é a sobrecarga, né? Então a mulher fica em casa, aí fecha-se escola, fecha creche, né? Então as mulheres, e fora as mulheres que são muitas vezes elas que mantêm, são mães solo, que mantêm o lar, que cuidam dos filhos sem um parceiro, né, ou sem uma parceira, né, que estão sozinhas, né? Então, ela passou a ter uma visibilidade muito grande. Desde 2002, né, o Ministério da Saúde incluiu a síndrome de burnout como uma doença relacionada ao trabalho, né? Mas aí, em 2022, né, 20 anos depois, tem-se um salto importante, né, que é a Organização Mundial da Saúde e o CID-11, é feita uma atualização no CID-11, né, que é o Código Internacional de Doenças, que reconhecem a síndrome de burnout como uma doença ocupacional. Então, isso foi um fato que é recente, tem 3 anos isso, né, foi janeiro de 2022, né. Inclusive, olha, eu até copiei a definição, que é bem interessante, olha, é interessante trazer para vocês essa definição. Síndrome concebida como resultante do estresse crônico no contexto laboral, que não foi efetivamente administrado. Caracteriza-se por 3 dimensões, que aí depois eu vou detalhar um pouco mais essas dimensões. A sensação de exaustão ou esgotamento de energia, que é a própria ideia do burn-out, né, do queimar. Maior distanciamento mental da atividade laboral ou negativismo ou cinismo com relação ao trabalho. Sensação de ineficácia e falta de realização. O termo burnout refere-se especificamente a fenômenos no contexto ocupacional e não deve ser usado para descrever experiências em outras áreas da vida. Então, o burnout, ele é centrado mesmo no ambiente de trabalho, né? Eu já atendi casos que a pessoa, não só em casos de depressão, mas em casos de burnout, que a pessoa afastada, né, acabou tendo que se licenciar, né, licença psiquiátrica, ela não conseguia nem passar perto do local de trabalho, né, ao nível do esgotamento. Então, o que eu acho interessante, né, eu acho que essa evolução foi muito importante, porque o burnout, ele passa a ter, a ser uma categoria de doença ou sintoma ocupacional. Então, a pessoa passa a ter direitos, isso incide sobre os direitos trabalhistas e previdenciários do trabalhador. Então, ter burnout não é um problema só dele, indivíduo. Ah, você que está doente, você que se cuide, você que se trata. Não. Ele é decorrente da estrutura de trabalho que é adoecedora. Então, esse avanço foi muito importante. Acho que é muito importante avanços nessa área. E eu encontrei muitos trabalhos, inclusive um que eu fiz questão de citar ao final dessa apresentação, que é um artigo de um juiz, né, trabalhista, que faz um estudo bem abrangente do burnout, né, e de como realmente as ações para melhorar e para alterar a dinâmica do trabalho são importantíssimas e decisivas para a prevenção do burnout, né? Então, eu acho que essa mudança de visão, ela é muito importante, né? Nós não adoecemos só porque nós somos fracos, porque a gente não tem força para aguentar, porque a gente não é resiliente. A gente adoece porque o nosso entorno adoece. Porque a gente vive hoje, o burnout, ele é cria do sistema capitalista de produção, no meu entender, tá? No meu entender como assistente social. Ele é cria dessas contradições, dessa exploração, né, do trabalho.
E está cada vez pior, né? Hoje fala-se de uma quarta etapa do capitalismo. Tem o capitalismo concorrencial, comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e agora o capitalismo informacional, né? Então, hoje temos a inteligência artificial, né? Que até a Marie Claire estava comentando antes do início aí da nossa palestra, né? Falando sobre inteligência artificial, e eu lembrei como são fases avançadas do modo capitalista de produção que geram, onde a gente vê cada vez mais e mais intensamente e mais assustadoramente a precarização do trabalho, né? Então, eu acho que haver esse reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, do CID, é muito importante, né? Pode passar, Felipe. Então, aí os fatores multidimensionais da síndrome, né? Então, porque não é fácil o diagnóstico da síndrome. E ela sendo uma doença ocupacional, imagina-se que, em termos jurídicos, em termos trabalhistas, é muito importante que haja um diagnóstico preciso, né? Um diagnóstico efetivo, né, da doença. Gente, tem hora que eu falo doença, tem hora que eu falo síndrome, isso ainda não é totalmente definido, né? É um conjunto de sintomas que adoecem e que podem, né, originar outras doenças mentais, né? Então, ele tem 3 fatores que, inclusive, a Cristina Maslach, o inventário dela, né, é bem explícito com relação a isso. Para ser diagnosticado o burnout, precisa precisa estar de acordo com esses 3 fatores multidimensionais. É claro que isso não é uma coisa rígida, né? Mas eu acho que hoje, considerando que o burnout é uma doença ocupacional, é legal se ater nesses aspectos, né? Primeiro, exaustão emocional. É um quadro em que a pessoa está exaurida, ela não tem força para nada. Ela não tem força para levantar da cama, ela não consegue trabalhar, ela não tem ânimo, ela está exaurida, né? Às vezes, para fazer outra coisa, ela até faz, mas quando ela tem que lembrar que ela tem que trabalhar, ela se exaure, ela explicita uma exaustão, né? A despersonalização é essa relação que você passa a ter com o seu trabalho, que você não se reconhece mais no seu trabalho, né? Podemos dizer que vamos resgatar aí já é uma ousadia minha, né? Minha, Cláudia. Vamos fazer uma ligação disso com a alienação do trabalho, né? Você não se reconhece, você olha para aquilo, você tem uma relação cínica com o seu trabalho. A gente percebe isso muitas vezes, eu já vi servidores com isso. Quer saber? Não quero saber de nada. Se a pessoa está com um problema, dane-se. Sabe, essa relação de joguei a toalha, né? Então, ela é chamada de despersonalização, né? Então, é essa relação cínica, distante, pouco comprometida com o trabalho, né? E a reduzida realização profissional. Você começa, além de não se reconhecer, que é a despersonalização, a ter um trato cínico com aquilo que antes te dava uma realização, você começa a ter esse trato, você também já não se realiza mais profissionalmente, né? Você vê que o seu trabalho, ele não tem, você não consegue olhar para ele como sendo algo bom, porque o ser social tem uma relação com o trabalho muito íntima, né? Muito íntima. A gente transforma a natureza, transforma a vida e se transforma na relação com o nosso trabalho. Você imagina, você começa a não ter mais essa relação, né? Então, esses 3 fatores juntos definem a síndrome, né? Depois, se não ficar muito claro, eu tento esclarecer mais um pouco, mas acho que é mais ou menos por aí mesmo, né? Pode seguir, Felipe. Aí eu quis manter esse slide, que é justamente para lembrar que os aspectos individuais articulados às condições e relações do trabalho desencadeiam, né? Mas aí o individual não está em prevalência. Não é o indivíduo, não são as questões individuais que prevalecem. São as relações do trabalho, a gestão do trabalho é que oprime e que desencadeiam.
Então, acho que essa virada de chave é muito importante. O problema não está no indivíduo, e sim no seu entorno, né? Nas relações, na opressão, né? Das relações de trabalho. Né? Pode seguir. Aí, aqui, alguns artigos que eu li falam de fatores de risco. Eu não, tentei ser um pouco didática, mas porque não existe uma ordem, não existe uma sequência, as coisas se imbricam, né, muito dinamicamente, então não tem uma coisa leva a outra, não é uma coisa tão linear. Então, os fatores de risco para o burnout, eles estão nas questões organizacionais, como eu já acabei de falar, na característica do trabalho, existem atividades que podem sim desencadear o burnout mais facilmente que outras, né? Os fatores individuais e de personalidade ajudam, e os fatores sociais mais amplos, né? O que hoje significa a nossa sociedade. Né? Então, eu vou tentar ir alinhavando, mas sem uma sequência. Vamos ver se eu consigo alinhavar com vocês de um jeito dinâmico, para não ficar uma coisa muito quadradinha, porque é tudo muito dinâmico, né? Pode seguir. Então, o papel da sociedade contemporânea. Isso é uma coisa que todo mundo, acho que eu estou falando óbvio aqui para vocês, mas eu acho que é sempre bom lembrar, né? Que a gente vive uma sociedade individualista e competitiva. Isso é algo que ele está junto, ele é forjado, ele é moldado junto com o modo de produção capitalista. Havia competição nos outros modos de produção? No feudal? Havia. Mas no modo de produção capitalista, isso adquire uma importância, uma relevância muito grande. Então, eu tenho que dar o gás, porque eu tenho que ganhar do outro, eu tenho que ser melhor do que o outro. Né? Uma vez eu lembro de um meme, de uma frase coach, que fala, enquanto eles dormem, você trabalha. Sabe essa coisa? Né? Então, isso está muito visível. Né? Como ganhar dinheiro, como ganhar milhões em pouco tempo, sabe essas coisas que vão estimulando esse individualismo e essa competição. E essa foto ela é muito significativa porque a mulher está lá atrás, né? Então, na competição, a mulher a linha de largada é com a mulher atrás, e isso é uma realidade que ainda prevalece no mundo, né? E no Brasil, mais ainda, né? Pode seguir. Então, eu peguei esse trecho, que é um trecho de um texto, né, me permitia isso, minhas colegas, se alguma colega minha aí está me assistindo, né, eu nem pedi permissão, me apropriei, mas acho que vocês vão entender o motivo. A gente acabou de construir um texto no Serviço Psicossocial Clínico, o Serviço Social construiu, vários outros artigos foram feitos, né, então a gente pretende, dentro em breve, lançar, publicar esses artigos feitos por profissionais do Serviço Psicossocial Clínico em comemoração aos 30 anos, né, do nosso serviço. E o Serviço Social se uniu, acho que é um feito, eu posso dizer, inédito, né, no nosso serviço, que todos os assistentes sociais do interior e da capital, nós nos reunimos em subgrupos, grupos e uma comissão para construir um texto que fala do referencial teórico-metodológico do serviço social, né? E foi muito prazeroso construir, né? O produto, a gente achou que ficou muito bom o produto, mas o processo de construção coletiva foi muito prazeroso, né? E estou falando isso porque, ao final, eu vou destacar a força e a importância do coletivo para a classe trabalhadora, né? Que é uma coisa que está se perdendo. Né? Ao final, eu retomo isso. Mas eu peguei esse trecho do nosso texto, que é a parte do texto que fala do nosso referencial teórico, né? Que fala justamente do modo de produção, né? Os trabalhadores inseridos em um modo de produção do sistema econômico que, para se sustentar em seu estágio atual de alto nível de produtividade e consumo, delimita valores específicos para os sujeitos, valores que se fundamentam substancialmente na exaltação da concorrência, competitividade e individualismo, com formas de trabalho subhumanas e necessidades de consumo desmedidas.
Essa perspectiva permite identificar situações de esgotamento profissional como a síndrome de burnout no contexto sócio-histórico institucional. Então, eu achei que esse trecho, ele resume bem o quanto que o burnout, ele é imbricado, ele é gerado a partir desse modo de produção e do tanto que o modo de produção capitalista acelera o processo histórico. A gente vê o feudalismo 10 séculos de um modo de produção. O capitalismo, o quanto que avançou em 4 séculos. Né? Acho que 4 séculos. O quanto que agora, em poucas décadas, essa suposta quarta fase do capitalismo aí, que é o capitalismo informacional, o quanto que ela vem avançando. Em 2 anos, a inteligência artificial, que era um projeto, que era um vislumbre, que era uma ficção científica, está presente hoje na nossa vida. Né? E é interessante que a inteligência artificial, eu queria compartilhar isso com vocês, espero não estar estourando muito tempo, que eu ouvi um podcast muito interessante falando sobre inteligência artificial, né, que para a gente é um palavrão. Eu não domino a área, né, da informação, né, não conheço isso, mas é interessante que um podcast onde uma cientista foi entrevistada, uma cientista brasileira, que ela explica que a inteligência artificial, ela é um modelo estatístico de probabilidade. Ela depende de ser alimentada por humanos. Ela não tem, como fala inteligência artificial, parece que ela não imita a cognição humana. Ela não tem a capacidade da cognição humana, da complexidade que é a cognição humana. Então, a cognição humana criou a inteligência artificial, né? E precisa alimentá-la e programá-la. Ela é dependente do humano para programá-la e para alimentá-la. E o quanto que essa inteligência artificial está sendo alimentada no planeta. Nós, por exemplo, se a gente quiser, eu ainda não fiz isso, nem sei como fazer, a gente pode impedir, por exemplo, a Meta, que é a Big Tech, que é dona do Facebook e do Instagram, de usar os nossos dados pessoais, fotos, tudo que a gente tem, para alimentar a inteligência artificial deles. Entendeu? E é uma burocracia, parece que você tem que entrar nas configurações e Ou seja, você acaba não fazendo e eles acabam se alimentando dos nossos dados e isso gera milhões. Hoje, o grande valor para esse suposto capitalismo informacional são os dados, são informações. Hoje o dado é valor. Né? Então a inteligência artificial ela se alimenta de dados que nós fornecemos, de graça. E fora que essas big techs contratam mão de obra do sul global, porque todas são sediadas no norte global, e elas contratam mão de obra remunerada. Né? Então, cada clique, cada trabalho que fazem para IA custa 0,005 centavos de dólar, por exemplo. Né? Então, eu achei muito assustador isso, achei assustador. E o quanto que a precarização do trabalho permanece e piora, e sob uma roupagem de modernidade. Né? E a IA vai facilitar a nossa vida, facilita de alguns, mas às custas da exploração de outros. É a velha lógica do capitalismo que está presente. Né? Então, a síndrome de burnout está imersa nesse caldo aí, né? E é um baita desafio. Né? Pode continuar. Bom, as visibilidades, né, das facetas multidimensionais. Então, tem umas características individuais, a gente não deve centrar nelas, tá? Eu não quero aqui centrar no indivíduo como sendo o principal culpado, entre aspas, responsável pela doença, pelo desenvolvimento da síndrome. Mas a gente sabe que pessoas competitivas, esforçadas, impacientes, com necessidade de controle, elas são vulneráveis à exaustão emocional e a essa despersonalização. Né? Então a pessoa entra, quantos a gente não vê, né? Servidores que entram jovens, né, com seus 30 anos, puxa, entrei no tribunal, está cheio de garra, cheio de vontade, e querendo, é competitivo, quer mostrar resultado, logo adoece. Né? Se cair num local de trabalho inadequado,
ele adoece. Em vez dele ser aproveitado positivamente, né, ser acolhido com as suas capacidades, ele acaba adoecendo, né? Pode continuar. O perfeccionismo, né? O perfeccionismo também é uma qualidade, né? Uma característica, não vamos qualificar, não é nem qualidade nem defeito, são características, né? Então, o perfeccionismo, ele tende a impor padrões, a gente fica com uma régua muito alta quem é muito perfeccionista, não admite erros, não, eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo muito bem feito, como se fosse, né, impossível, né, como se não aceitasse o erro. Essas pessoas acabam sendo, assim, mais vulneráveis a desenvolver mesmo, né? Pode seguir. Pessoas motivadas e idealistas, gente. Quem é idealista e motivado, se por um lado isso dá uma sensação de muita satisfação, por outro lado, dependendo da maneira como você é acolhido no seu ambiente de trabalho, né, no seu cartório, na sua sessão, você afunda, porque você vai ser massacrado, né? Então são pessoas que acabam ficando mais vulneráveis mesmo a desenvolver a exaustão, né, o esgotamento. Pode seguir. Agora vem a característica do trabalho. Esse 2 aqui era para eu ter tirado, tá, gente? Esse 2 não significa nada, vocês me desculpem. Características do trabalho, né? As exigências para a realização das tarefas, sobrecarga quantitativa e qualitativa, subcarga também qualitativa de trabalho, trabalho repetitivo, fragmentado, né? Eu já atendi várias pessoas que se queixam disso, que adoecem, porque muitas vezes elas ficam lá num canto, ninguém não conversa, não dá serviço, não estigmatiza a pessoa, né? Então a subcarga também é um desencadeante, né, do adoecimento mental, né? Os vigilantes também, né, tem uma subcarga quantitativa de atividades, também tem risco, corre risco de desenvolver, né? Isso é resultado de pesquisas de quais as características que desenvolvem mais o burnout, né? Responsabilidade, a pressão no trabalho, né? Então essas são as características do trabalho. Claro que eu digo, trabalhar em si não adoece, mas a maneira como ele é exigido, a maneira como ele é cobrado, o desrespeito ao seu limite humano, né? Tudo isso desencadeia o adoecimento, né? Pode seguir. Horários de trabalhos inconvenientes, limitação de contato interpessoal. Eu já atendi pessoas que no local de trabalho ela não podia conversar com ninguém, ela não podia trocar uma ideia, né? Que ambiente é esse, né? E para mim aqui a gravurinha tá tampando, eu acho que uma questão da formatação, é pouca segurança no emprego. É interessante como o serviço público, você não tem o risco da demissão, né? Embora muitos servidores tenham sofrido com processos administrativos que ao final é requerida a demissão a bem do serviço público, coisas assim bem assustadoras. Mas isso não é o que prevalece. Mas a insegurança é o medo de ser transferido, é o medo de ser colocado à disposição, né? Muitas vezes sem feedback, né? Então isso também fazem parte das facetas que podem desencadear, né, o burnout. Pode seguir. Em termos de organização e gerenciamento, é muito importante isso. É a falta de possibilidade de tomar decisão. Então, você tem um gestor que não delega, um gestor que centraliza. Então, você fica... Tudo que você tem que fazer, você tem que perguntar se pode ou não. Você tem que perguntar, entendeu? Então, você não tem o mínimo de autonomia. Né? É claro que o líder, o chefe, o gestor, ele coordena tudo, ele, né? Eu não estou inutilizando a figura do líder e do gestor, mas delegar, o que as pesquisas constatam? Que delegar, confiar alguma autonomia, isso estimula o trabalhador, né? Estimula o trabalhador. Né? O contrário
a centralização, o contrário, adoece, né? A burocracia e a hierarquia. Eu acho que isso apareceu, né, na minha leitura, nas minhas leituras, em vários contextos, que não só o judiciário. Mas qual que é, para mim, as duas variáveis centrais que são definidoras dessa instituição? Para mim, Cláudia, né? É a burocracia entrelaçada com essa hierarquia. Muitas vezes uma hierarquia top-down, né? E uma hierarquia é aquela máxima, né, que se fala muito: o juiz manda porque pode, você obedece porque tem juízo. Não estamos aqui negando a autoridade do juiz, a questão não é essa. E não é negar a hierarquia, não é falar, não, vamos tudo virar uma bagunça, que não tem hierarquia. A questão não é essa. É que a forma como essa hierarquia se impõe, atrelada a essa burocracia, para mim é um coquetel molotov, é algo que desencadeia vários tipos de adoecimento. Ansiedade, depressão, e a síndrome de burnout, que é esse conjunto multifatorial de sintomas, né, ligados essencialmente ao trabalho, né? Então, a burocracia, ela é muito insidiosa. Muitas vezes, o que é meio para se realizar um trabalho, meu computador, meus papéis, minhas canetas, entendeu? O meu programa, o que é meio vira um fim em si mesmo. Isso é muito maluco. Então, você vê colegas que é capaz de brigar um com o outro por causa de um lápis, por causa de uma caneta. Percebe como é algo muito insidioso. Então, a gente precisa estar sempre refletindo sobre isso, né? Sobre o peso dessa hierarquia. Isso quando não, muitos chefes atribuem ao juiz decisões que são dele. Falar, o juiz não quer tal coisa. Às vezes o juiz não está nem sabendo, né? Então, tem tudo isso imbricado nessa hierarquia e no autoritarismo, né? O autoritarismo, ele é muito deletério, né? E muito adoecedor também, né? E os relacionamentos, acho que a maneira como um gestor ou como uma equipe se relaciona é a medida da saúde ou da doença dessa equipe, né? Entre aspas, né? Metaforicamente falando, né? Pode seguir. Bom, em termos de gerência, né? A gerência inadequada, que significa o quê? Percepção de inequidade, o conhecido 2 pesos e 2 medidas. Né? Então, para uma coisa, para outro não. Isso não é claro, isso não é explicitado, né? Conflito com valores pessoais, isso é algo que acontece, por incrível que pareça, né? Eu já atendi casos de servidores que eram obrigados a seguir determinadas ordens da chefia, que eram ordens antiéticas, entendeu? Que fugiam da ética. Então, isso também é algo que adoece muito, muito, muito. Você se vê envolvido em situações que não batem, que não são de acordo com seus valores pessoais, né? E a falta de feedback, isso ainda, infelizmente, é muito comum. A gente ainda vê muitos casos em que os gestores não dão feedback. Olha, gosto muito do seu trabalho nesse aspecto, está indo super legal. Por esse lado, acho que você poderia melhorar nisso, naquilo. Não tem. Por incrível que pareça, 2025 ainda existem gestores que não dão feedback. Tem o preenchimento lá do formulário de avaliação, né? Aquilo sem nenhum feedback, sem conversar, sem nada, né? É muito complicado. Infelizmente, isso ainda existe, né? Pode seguir. Quanto aos papéis, né, desempenhados, né? Eu acho que a ambiguidade é algo muito adoecedor, né? Eu acho que até em todos os terrenos da vida, né? A ambiguidade, a ambivalência faz parte do ser, né? Amor e ódio tá junto, isso em termos psíquicos, mas você conviver com uma ambiguidade, uma hora uma coisa funciona, outra hora outra coisa não funciona, isso é muito enlouquecedor, né? Isso adoece. Isso a gente vê muito. Acho que as minhas colegas aí que tiverem ainda aguentando me ouvir, né, que atuam no serviço psicossocial, ou mesmo as outras colegas que não são do psicossocial, acho que percebem isso no seu entorno, né? Isso acontece muito frequentemente. Conflito de papéis, né?
E com relação à carreira, né, gente, que é um grande problema do nosso Tribunal de Justiça, né? A falta de perspectivas quanto a progresso, você não tem a informação sobre o que é possível para você fazer, critérios de promoção obscuros, né? Tudo isso é muito adoecedor, né? Você não vê perspectiva de ascender, né, na carreira. Isso também são fatores, não só no sistema judiciário, eu estou concentrando aqui os exemplos, óbvio, né, mas não são só privilégio, entre aspas, do nosso contexto. Isso no mundo corporativo também acontece, né? Eu tenho parentes que são do mundo corporativo que falam que tudo isso acontece também, né? Então, não é, isso é em geral, no modo de trabalho em geral, né? E uma vez, um outro exemplo que eu acho interessante colocar para vocês, uma vez eu atendi um servidor que ele sofria intensamente, porque havia mudanças na sistemática de trabalho do local que ele trabalhava, teve uma época que houve muitas mudanças importantes no setor dele lá, as normas da corregedoria e tal, ele não ficava sabendo. Ele se surpreendia, de repente, eu falava, mas o que aconteceu? Por que não está dando certo esse processo? Ah, você não sabia? Mudou a regra. Ele não ficava sabendo. É impressionante, né? É não socializar as informações, né? É reter informação. Isso as pessoas que retêm informação como uma necessidade de manter o controle, como se isso fosse ajudar. Isso não ajuda, né? Muito pelo contrário, né? Pode seguir. Bom, as características organizacionais, né, dentro dessa pesquisa, né, o ambiente físico, as mudanças organizacionais, as normas institucionais, todos esses aspectos, quando vistos, eu não vou detalhar aqui, porque eu acho que o tempo já está se esgotando, mas todos esses aspectos, se bem equacionados, se devidamente organizados, eles evitam o esgotamento, né? Desde o ambiente físico. Recentemente, um servidor veio se queixar que ele estava trabalhando, ele e o grupo dele, num local, com esse calor que estava fazendo, um local sem ventilação. Eles estavam quase desmaiando com a pressão no pé, né? Aí ele, o que ele fez? Ele passou por cima da chefia imediata, foi falar direto com o magistrado. O magistrado, na mesma hora, resolveu o problema. Não, vamos dar um jeito nisso. Percebe? Então, coisas que às vezes você ouvir o seu staff, você ouvir a sua equipe, né? É muito importante. Você tentar, juntamente com a sua equipe, ver maneiras e formas de lidar com isso, né? Um exemplo, né? Típico, quase, né? Caricato, né? Se for ver, né? Pode mudar. As características sociais, né? Que é uma coisa que tem preocupado muito a gente, né? Lá no psicossocial, a gente, quando nós nos reunimos para discutir, né, os casos, tal, a gente fica muito, nos preocupa muito o quanto de pessoas, principalmente numa cidade como São Paulo, né, uma cidade grande, que não tem uma rede de suporte familiar, social. Isso é muito importante. E é típico da nossa sociedade contemporânea e cada vez disponibilizar cada vez menos esses espaços, né? Então, quando você tem um suporte, a questão não é morar ou não sozinho. Morar sozinho não é a questão. Mesmo que você more sozinho, se você tem uma rede, uma vizinhança, você tem família que você pode contar, né? Você tem acesso a equipamentos culturais que você possa usufruir. Você tenha uma participação coletiva na comunidade que você se sinta prestigiado. Não é ter prestígio, ser uma celebridade, não é isso. É você sentir que a sua vida, os seus investimentos, não só concretos, como psíquicos, né? Eles têm um reconhecimento e um prestígio numa comunidade. Isso é muito importante, né? Isso são facetas importantíssimas, né? E que a nossa sociedade vem perdendo, né? Não é à toa que a gente já há décadas a gente percebe, já há décadas mesmo, quantas pessoas ficam aficionadas na TV, antigamente era TV, agora é a telinha pequena, né, do celular,
você se fixa numa dessas individualidades que são celebridades e cultua o modo de vida delas. Por quê? Porque você não conquista isso no seu entorno, no seu micro, né? Então, isso também é um fator que favorece. E o quanto que é difícil os serviços de saúde ajudarem a pessoa como fica difícil se ela não tem esse suporte. Se ela por qualquer motivo da história de vida dela, ou seja lá o que for, por circunstâncias da vida, ela é absolutamente só. Ela não tem o suporte, né? Fica muito difícil. Então, eu acho que cultivar isso, né? Cultivar essa convivência social, essa convivência efetiva no social é muito importante. Eu não sei aonde nós vamos parar, né? Eu, como uma boa sexagenária, às vezes me assusto, né? Algumas coisas para mim são muito distópicas, né? Porque a gente não sabe, cada vez está cada um com o seu celular, assim, a gente não sabe onde isso vai levar. Espero que haja contraforças, né? Espero, porque tem havido sim, a gente percebe, porque eu acho que na linha de pensamento dialética, né, as instituições, mesmo o tribunal, qualquer instituição, Tribunal de Justiça, o sistema judiciário como um todo, todas as instituições, ao mesmo tempo que elas oprimem por um lado, elas abrem, elas não são blocos monolíticos, elas abrem flanco para as resistências. E não é resistência da quebradeira, vamos explodir tudo, vamos acabar. Não é isso. É uma contraforça para ir criando resiliência coletiva, né? Para a gente poder enfrentar tudo isso, para a gente não adoecer, né? Para a gente poder se manter rígido. Né? Eu acho isso muito importante. Né? Acho que é só isso, né? O próximo acho que são as referências, né, Felipe? Ah, não, as consequências para a mulher, né? Que é o principal aqui, né? Hoje estamos aqui num evento reflexivo, né, e comemorativo. Eu só pus essa imagem, gente. Eu acho que ela fala por si. Acho que vocês já devem ter visto imagens dessa, ou essa imagem, outras parecidas, né? Daquela mulher que tem 1000 braços, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, a partir dessa imagem, a gente pode entender que não é surpresa para nós, a maioria aqui que é mulher, que está aqui prestigiando esse evento, nós somos vulneráveis à depressão, à ansiedade e ao burnout, né? Porque somos trabalhadoras, né? E as jornadas se sobrepõem na nossa vida, quem tem filho pequeno, quem não pode contar, né, com o apoio de alguém, com uma rede familiar, tem muitas que não podem contar com apoio, e como isso é adoecedor, né? E, além de tudo, a falta de prestígio da mulher no ambiente de trabalho. Ainda isso é no mundo, gente, isso não é só no Brasil. No mundo. A mulher que exerce a mesma atividade que um homem ganha menos. Isso não acontece aqui no Tribunal de Justiça, porque o salário né, já é pré-determinado, tal, mas tem outras maneiras da gente ser subjugada como mulher, né? De ser desvalorizada como gênero, né? E eu acho que eu acho que essa sobrecarga contribui muito para isso. Então, são dois elementos muito imbricados aí, né? Essa questão que foi atribuída ao gênero feminino, que a gente sabe que o gênero é uma construção histórica e social, não é do biológico. Eu ainda ouço mulheres falando, não, porque nós mulheres temos uma capacidade de fazer. Isso é construído socialmente, historicamente, né? Tem mulheres que se vangloriam de, não, você vê como é que somos? Olha, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem mulher que se vangloria disso. O nosso cérebro, nesse aspecto, não é diferente do cérebro masculino. Nós não conseguimos, o cérebro não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Existe um deslocamento de percepção. Quando a gente faz isso, a gente se esgota fazendo isso. Chega uma hora que a gente se esgota. Ao mesmo tempo que está aqui fazendo um relatório, tem que olhar a panela no fogo, tem que ver a criança, tem que fazer... A gente esgota. Entendeu? A gente se esgota com isso. Aí, quando a gente começa a ter
colocar para fora mesmo, externar esse esgotamento. Ah, a gente é louca, a gente é neurastênica. Ai, não, a mulher está pensando demais, não pode, a mulher tem que ser mais quietinha na dela, né? Senão logo ela fica atrapalhada, ela fica histérica, né? Agora, fazer tudo ao mesmo tempo, né, é algo que nenhum ser humano é capaz de fazer. Então, a gente precisa repensar isso, nós precisamos desenvolver mais o nosso autocuidado, nos respeitar, e não achar que isso é motivo para a gente se orgulhar, né? A gente fica perpetuando uma situação de opressão. Então, eu acho que quando eu penso no burnout, a consequência para a mulher, é isso, nós mulheres somos, no ambiente de trabalho, mais suscetíveis e vulneráveis a essa exaustão, né? Não é só a mulher, eu já vi muitos homens esgotados também, mas a mulher é, sim, prevalente, né? Por conta disso tudo, desse histórico, né? De sermos sempre que espere da gente uma gerência doméstica, mas também a gente tem que trabalhar. Porque se a gente não trabalha, né? Não tem dinheiro, não tem como se manter. E fora as mulheres que são arrimo de família, né? Eu acho que essa seria a reflexão que eu faria da correlação, não seria tanto consequência, seria uma correlação desse esgotamento com o esgotamento com ser mulher, com o gênero feminino. Né? Acho que e se alguma colega quiser contribuir com alguma outra reflexão, eu agradeço, acho que vai ser muito bem-vindo. Né? Vamos seguir, que falta pouco para acabar. Bom, prevenir e tratar, eu acho que, rapidamente, eu acho que o trabalho nos define, o trabalho nos organiza, é algo fundamental na nossa vida, mas ele não pode ser a única coisa que dê sentido à nossa vida, senão a gente adoece. Então, a gente precisa ter momentos de suspensão, momentos de autocuidado. Eu acho que psicoterapia, eu que sou uma paciente da psicanálise, que deito no divã há 20 anos, acho que é fundamental você também procurar uma ajuda, né, terapêutica, e fora outras coisas também, não só isso, né, o autocuidado e terapia, e psicoterapia, isso eu defendo pra caramba, né? Pode seguir. Aí vem as referências, então tem o texto da Ana Maria Benevides, que é um texto mais antigo, mas que eu gosto muito, quem quiser, né, é um texto bem interessante. O vídeo do professor Wagner Farid Gattas, que é vice-presidente lá do IPQ, né, do Instituto de Psiquiatria, está acessível, né, no YouTube, eu acho muito legal. Tem outros materiais também, eu esqueci de pôr aqui, tem um material que minha colega minha, Andressa, não sei se ela está aí, a Andressa me compartilhou um material muito interessante de uma entrevista do Drauzio Varela com um psiquiatra sobre burnout também, que eu achei que acrescentou bastante. E esse artigo desse juiz, viu, José Antônio de Oliveira Silva, sobre a síndrome de burnout, que eu achei muito interessante. Mas são vastos os materiais, né? Tem também um material que eu queria compartilhar com vocês, que ele é mais antigo, que é da nossa ASP, ó. Um trabalho de pesquisa que foi feito há alguns anos sobre a consultoria da doutora Edith Seligman Silva, né, que a pesquisadora foi a Águida Aparecida Delia, foi a ASP junto com outras associações, a Focus, a Sojubes, a Sojures. Está muito interessante, é um estudo qualitativo, não fala do burnout especificamente, mas está muito interessante, acho que vale a pena conferir também. Né? Eu queria agradecer essa oportunidade, né? Espero que eu tenha de fato, trazido reflexões importantes. Tem muita coisa que é minha mesmo, que é da minha experiência individual, né, que eu acho que eu posso ser refutada, questionada, eu acho que isso vai me ajudar bastante, se algum colega tiver algum outro elemento que possa questionar. Né? Mas é isso. Muito obrigada. Obrigada a você, Cláudia. Eu fico aqui pensando, amiga, se começou com a máquina a vapor, e nós estamos na época da inteligência artificial. Eu estou com um notebook, 2 celulares e trabalho o dia inteiro nessas maquininhas, como a gente está exposto, né? Mas, Exatamente. Olha, foi muito, muito esclarecedor. Nós Que temos bom. uma pergunta aqui, eu vou já passar para você. Como prevenir, amiga,
eu acho que você deixou aí esclarecido. Para mim, reflete muito as reuniões que eu, a Suzana e o doutor Tiago normalmente fazemos com várias equipes. Equipe inteira adoecida, equipe inteira sendo cobrada, equipe com um juiz da vara da infância querendo que os processos de vara de família sejam entregues o laudo em, no máximo, 60 dias, sendo que a gente teve uma pandemia que acumulou tudo, não é? E eu Sim. sempre falo, gente, para vocês aguentarem, vocês vão ter fazer terapia, dançar, beber, caminhar na praia e namorar, porque sem essas 5 coisas a gente Perfeito. adoece, tá certo? Perfeito, perfeito. E outra coisa que eu queria ressaltar, sabe, a prevenção, né? Eu acho que o caminho é pela via do coletivo. Não adianta a gente achar que individualmente tem tudo isso que você falou, fantástico, é isso mesmo, é terapia, é dançar, é namorar, né? Mas tem uma outra via muito importante que é a do coletivo, porque está dada a possibilidade da gente, porque hoje a síndrome de burnout é reconhecida como uma doença ocupacional. Então a gente precisa fortalecer as nossas instâncias, né, coletivas, as nossas associações, o sindicato. Não tem outro caminho, eu não vejo outro caminho. E vai na contramão dessa força pela individualização, né? Cada um por si e tal, mas a gente tem que principalmente com o trabalho remoto, né? Exatamente, exatamente. Eu e a Ellen nas reuniões com as outras entidades, para a gente organizar a assembleia, as nossas lutas, a gente sempre fala, metade das servidoras e servidores estão em casa. Você só chega pela telinha. E aí ele não tem alguém do lado para falar, nossa, mas é mesmo, nosso salário está 30% defasado. O que é que nós vamos fazer? Exatamente. Porque só de não ir pegar trânsito e não ter que encarar aquele chefe chato, você já prefere ficar trabalhando em casa. É isso? Isso mesmo. É isso mesmo. Agradecer aqui a... Olha, eu vou falar para você que eu ia lhe causar agora uma certa exaustão, porque eu tinha feito aqui algumas perguntas, né? Mas no decorrer da sua fala foram todas esclarecidas. O que eu gostaria só olha, eu tinha colocado aqui uma pergunta que se afeta mais as mulheres no campo do judiciário, mas você já respondeu. Claro que mais as mulheres, por causa, talvez, da dupla jornada, né? As mulheres têm família, filhos, marido, casa, todo o trabalho, esse horário do SAGE aí que não desliga nunca, e isso daí faz com que, né, venha o esgotamento. Eu ia perguntar também se já houve alguma licença, aí você disse que hoje já enquadra dentro do CID-11, né? Então, com certeza, já houve. Já houve, sim, afastamento por burnout já. Olha, a minha dúvida era se não era uma doença hoje, mas ela causa doença, né? Leva a doenças. Leva a depressão, a falta de sono, né? Sim. A falta de energia. Então, isso tudo é prejudicial. Em relação à exaltação do esgotamento, eu estava conversando esse dia com a minha filha, ela é muito metódica. Então, ela fala assim, mãe, tirei 8. Eu penso assim, gente, quem me dera eu ter tirado 8 na minha época. Olha, né? Como é a autocrítica, né? Eu falo assim, tá ótimo. Qual é a média? Ela falou 5. Eu falei, tá excelente, né? Não, mãe, mas eu preciso de 8,5, eu preciso de 9. Ela compete com ela. Não, se eu tivesse tirado 5,5, eu já ia estar muito feliz, né? Mas isso daí, então, a gente tem que ver que cada indivíduo age de uma certa maneira. Mas eu tenho uma pergunta assim. Bom, todas as perguntas que, no caso, eu tinha alguma dúvida, eu já fui muito bem esclarecida aí com a sua fala. Que bom. Eu queria só saber o seguinte, quando que é o momento certo para buscar ajuda profissional em relação à síndrome de Burnout? Quando é que eu preciso estar atenta aos sintomas? Vou deixar até marcado já um dia aí na sua agenda, porque eu percebi que eu estou com
tá me enraizando esse trem aqui em mim, entendeu? Eu estou precisando ir para a praia. Eu vi também lá no seu slogan, relaxa, massagem, né? Então, eu só gostaria de saber esta questão só. Quando é que devemos buscar ajuda a um profissional? Olha, eu posso elencar alguns momentos. Por exemplo, se você começa desmedidamente, acho que isso acontece muito com o público feminino. É aquilo que você falou, o Sage não desliga, né? Quando você começa a não se impor limite, aí você olha no relógio, 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite, você está lá, entendeu? Porque isso também é um sintoma do esgotamento, é você começar a querer dar tudo de si para dar conta de uma maneira completamente desenfreada. Aí já está na hora, já acende uma luz. Quando você começa a ter alguns sintomas de ansiedade, sem uma causa direta aparente. Às vezes você está na sua casa, de repente você começa a ter alguma coisa, uma palpitação, sem uma causa, que já o seu organismo já está sinalizando alguma coisa. E se você começa a sentir, por exemplo, a dificuldade para dormir, quando você começa a vivenciar sentimentos, a situações que não são comuns, né? Então, eu acho que esses são os momentos, não sei se eu fui clara, Ellen, mas esses são os momentos que precisa pedir ajuda. Foi sim, foi muito clara, sim. Na verdade, nós deveríamos ter aquela escala 4x3, né? Tendo a escala 4x3, teríamos tempo. Pois é, né? Mas não interessa para o capital não interessa. Não interessa, mas quem sabe um dia... Eu tenho esperança. O mundo está difícil, mas eu não vou perder a esperança. A Ellen sumiu, é isso? Voltou. Ellen, seu microfone está desligado. Na verdade, essa síndrome de burnout, aí eu tive até que aprender a falar, né? Esse nome aí. De todo mundo. Um fala burnout, outros falam burnout, outros falam... Porque... mas a origem da palavra é burnout, né? Então, burnout, burnout. Então fica essa loucura. Então, eu gostaria de expressar aqui meu sincero agradecimento pela palestra sobre a síndrome de burnout, né? Essas informações, esses slides que você compartilhou, foi extremamente valioso, né? Contribuirão muito para a nossa compreensão em relação ao tema. Sua abordagem clara e envolvente tornou a discussão enriquecedora. Então, fica aqui o nosso agradecimento mesmo, e que possamos, né, Marie-Claire? Deixa eu te contar, nosso evento hoje era presencial, porque eu gosto de olhar nos olhos, assim, de pertinho, sabe? Mas a dona Marie-Claire não quis. Falou, como não. Que o povo de Panorama vai poder assistir, amiga, se a gente faz em Campinas? Mas a gente, olha só, eu pensei em distribuir uma rosa para as mulheres que fossem presencialmente, né? A gente vai ver essas mulheres, não nessa assembleia de sábado que vem, mas quando a gente marcar outra assembleia da categoria, a gente vai marcar presencial, a gente se encontra na próxima. Não, vamos definir aqui, entre nós mulheres que estão aqui, né, entre a ASP, associações, vamos criar aqui no Brasil também a Marcha das Mulheres, por que não? Entrou março do ano que vem, a gente se organiza e vamos andar na Paulista, vamos andar não sei aonde, a Marcha das Mulheres. Se bem que eu acho que já tem, mas eu não... Já tem, hoje mesmo de manhã nós estamos aqui, mas a gente vai discutir esse negócio do feriado que você falou aí, viu, Ellen? E o feriado, porque não, que eu vou estar em Brasília, a gente vai discutir isso com algumas mulheres lá. Olha, nos represente lá, sei que a gente tem aí a força da Marie-Claire, né? Não tem ninguém melhor para nos representar. Infelizmente, nós não conseguiremos ir, mas da próxima nós iremos sim. Mas estamos tranquilos que estamos aí muito bem representados pela Marie-Claire, pelo Bose, por todos os amigos, a OGESP, que estará presente, a PATEG, estaremos todos lá vibrando boas vibrações para que dê tudo certo para nós. Pelos nossos direitos de aposentadoria, né? Muito obrigada, viu, Cláudia? Muito obrigada a todas que estão nos assistindo. Obrigada, Ellen, por ter feito o convite para a gente fazer essa atividade junto. E, Claudinha, nossa eterna gratidão, viu, amiga? Eu que agradeço. Muito obrigada, muito obrigada. Estamos muito felizes de você ter tido
a paciência de vir aqui contar um pouquinho para a gente do tanto que você estudou sobre o assunto. Que isso, Obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço. O meu vínculo afetivo com a ASP é eterno e eu que agradeço a honra de estar participando aqui desse evento com vocês. E um beijo a todas, né? Um beijo a todas minhas amigas aí que estão. Eu estou vendo os comentários, a Maria Amália, um beijo a todas vocês aí. Obrigada por tudo. Vocês sempre iluminam minha vida, queridas. Obrigada. Nós é que agradecemos. Que isso. Um beijão no coração de